Olá, eu sou a professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e vou conversar com vocês sobre os grampos da prótese facial removível. Fiquem atentos que no canal tem uma aula falando dos elementos constituintes dessa prótese para que vocês entendam melhor. Bom, toda prótese facial removível, ela precisa ter, para funcionar bem, um adequado suporte, ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter retenção. O suporte é aonde essa prótese vai estar suportada. Então, se ela for suportada basicamente pelos dentes, a gente diz que ela é dente suportada. Se ela for suportada por dentes, mas também pela fibromucosa, a gente diz que ela é uma prótese dento-mucoso suportada. Também existe uma aula no canal falando sobre esses dois tipos de prótese. A estabilidade é a capacidade que a estrutura PPR tem de resistir às forças que tentam deslocá-la horizontalmente. E a retenção diz respeito à força que tenta deslocar a prótese no sentido vertical, afastando ela dos tecidos de suporte. Todos os elementos que compõem a prótese facial removível são importantes para o suporte, para a estabilidade e para a retenção. É o conjunto que faz a prótese funcionar bem. No entanto, existem estruturas que têm uma ação maior para uma dessas funções. É o caso dos grampos. Os grampos são os elementos que estão diretamente relacionados à questão da retenção da prótese, que é muito importante para o paciente. Porque ele já diz assim, doutora, eu não quero ter o risco na hora que for falar, a prótese sacar da boca. Eu não quero ter o risco de quando for comer, a prótese estar sacando da boca. Então, o paciente tem uma preocupação muito grande com a retenção. Basicamente, existem muitos tipos de grampos, mas a gente pode agrupar esses grampos em dois grupos. Os que agem por ação de ponta, ou seja, é um grampo em que ele toca muito pouco na estrutura do dente, né? E vocês veem que ele é um grampo que vem aqui por baixo, contornando a gengiva, ele não toca em nenhuma dessas áreas, aí ele só vem tocar aqui no finalzinho, a pontinha dele na estrutura do dente. Por isso a gente diz que é um grampo chamado de ação de ponta. Nesse outro caso, o outro grande grupo são os grampos que agem por abraçamento. Eles abraçam a circunferência do dente, né? Então, vocês estão vendo que diferente do anterior, ele vem aqui por cima, pela oclusal, e sai o braço de retenção, tá? Na face vestibular. Então, antes da gente se preocupar com qual grampo eu uso para esse caso ou para aquele, enfim, a gente precisa entender como é que funciona essa mecânica, ok? E para entender melhor isso, a gente vai primeiro olhar essa imagem. Então vejam que tem aqui um homem que vai empregar uma força para empurrar essa caixa. Se a força que ele empregar for maior do que a resistência da caixa, a caixa vai deslocar. Nessa imagem de baixo, eu tenho a caixa e um homem de cada lado. Se a força que esse aqui empregar for igual a que esse empregar, a caixa desloca? Não. A caixa vai ficar parada, porque a força que vem de um lado é igual à força que vem do outro, portanto não vai deslocar. Quando a gente bota um grampo no dente, como é que esse grampo age? Então imaginem que isso aqui é a superfície do dente e esse é o grampo. Primeiro eu quero dizer para vocês que das estruturas que compõem a prótese facial removível, somente o grampo de retenção é o único elemento dessa prótese que vai ter flexibilidade. Por que ele tem que ter flexibilidade? Porque ele tem que ter a capacidade de se deformar. Então ele age assim, vamos imaginar que isso aqui é o grampo e isso aqui é a superfície do dente. Quando o paciente vai colocar a prótese, esse grampo ele começa na parte de cima, que é não retentiva, aí ele vem para o terço médio do dente. E esse terço médio é mais abaulado. Então o grampo, para ele passar, ele vai ter que abrir, e aí depois quando ele passa dessa área, ele começa a fechar de novo, porque o dente vem afunilando, convergindo, tá? Então é assim, vem o grampo, aí quando chega no meio do dente, no terço médio, ele deforma, ele abre para poder passar e depois ele fecha de novo. Toda vez que ele é obrigado a abrir para passar por uma área mais projetada, que é estada geralmente no meio do dente, ele emprega uma força sobre esse dente. E para que esse dente não desloque, eu preciso botar um anteparo, tá? Então é assim, eu estou aqui sentada nessa cadeira, se alguém empregar uma força sobre mim, eu vou de encontro ao encosto.
Mas se eu já estiver encostado e a força vier, eu recebo a força, mas eu não desloco. Por quê? Porque agora eu tenho um anteparo da cadeira. Então, quando o grampo ele vem e causa um impacto na superfície desse dente, ó, o dente vai ter uma tendência a deslocar. Só que eu não quero que isso aconteça, porque o aparelho, a prótese facial removível, é um aparelho que foi idealizado para completar os dentes que foram perdidos e não para movimentar dente. O aparelho que movimenta dente é um aparelho ortodôntico. Então eu quero que esse grampo cumpra o papel dele, mas sem deslocar, sem movimentar o dente. Para isso eu preciso dar um anteparo para esse dente. Então que anteparo é esse? Eu preciso botar do lado oposto um opositor. Ó, lembra da figura de um homem de cada lado fazendo uma força? Então o grampo vem, aplica uma força sobre o dente e do outro lado com certeza eu tenho que ter alguém fazendo oposição para que esse dente não se desloque. Então o grampo de retenção ele necessita ser acompanhado por um grampo de oposição para evitar o deslocamento do dente. Então, esse bom entendimento do de retenção e do de oposição no sentido vertical, evitando o deslocamento do dente, eu digo que é a reciprocidade vertical. E para que ela ocorra, eu tenho que ter, começou a tocar o de retenção, eu já tenho que ter o opositor encostando no dente também, certo? Então é assim, ó. Quando eu planejo um grampo de retenção, que pela imagem é um grampo de ação de ponta, nesse mesmo dente eu tenho que ter um apoio, porque é um elemento que dá estabilidade, eu preciso que a prótese esteja estável para o grampo agir sobre o dente, e eu preciso ter um grampo opositor para evitar que esse dente sofra um deslocamento. Tá? Esse grampo, ele entra em ação, esse grampo de retenção, quando eu tenho uma força que tenta puxar a prótese dos tecidos de suporte. Então, ele só vai agir quando eu tiver uma força vindo de cervical para oclusal, que é quando a prótese vai tentar ser retirada, tá bom? E reciprocidade horizontal é para evitar o deslocamento do dente no sentido horizontal, no sentido mesodistal. Então, olhem essa borracha. Se eu apertar aqui na pontinha e eu continuar apertando, a tendência é que essa borracha pule, saia da minha mão, desloque no sentido contrário. Se eu abraçar a estrutura dessa borracha e empregar a mesma força a apertar, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque ela está sendo abraçada e não apenas um cantinho. É o que a gente vê nessa imagem. Então, quando a gente desenha um grampo, ele tem que tentar abraçar a circunferência do dente para evitar que forças sejam produzidas deslocando o dente no sentido mesodistal, tá? Ou para mesial ou para distal, dependendo da posição do dente. E aí, comparando os grampos que agem por abraçamento, abraça a circunferência do dente, e os grampos que agem por ação de ponta, a gente observa que esse abraçamento do dente é muito mais efetivo com os grampos ditos de abraçamento. Os grampos de ação de ponta, eles apresentam uma deficiência nesse abraçamento, tá? Por lingual eu tenho o opositor, que está abraçando bem, ó. Aqui eu tenho o apoio, mas o grampo de ação de ponta só toca as pontinhas, então esse abraçamento ele fica um pouco mais comprometido, mas tem uma forma de resolver isso e nas aulas de planejamento a gente volta a falar. Então existe reciprocidade horizontal aqui? Existe aqui? Existe, sendo que nessa imagem de cima, os grampos de abraçamento, essa reciprocidade horizontal é melhor. No de ação de ponta, a gente vai ter que usar de um artifício para melhorar essa reciprocidade. O que é que deve ser evitado? Isso, ó, vejam que esse grampo assim, ó, de retenção e de oposição, eles chegaram só até o meio do dente. Isso não pode acontecer, senão vai acontecer o mesmo efeito da borracha. Então, para entender melhor o grampo de retenção, para ele ter essa flexibilidade, ele começa numa largura e termina mais fininho, para ele ganhando essa flexibilidade, né? Então ele tem uma parte rígida, uma semi-rígida e uma flexível, tá? O opositor não, ele começa largo, ele termina largo, ele começa com a espessura X, ele termina com a espessura X. Por quê? Porque ele é rígido,
Se ele deformasse, ele não conseguiria segurar o dente. Então, por isso de retenção, ele vai afinando em direção à ponta. Ele tem variadas formas, tem vários desenhos, a gente vai ver, e geralmente ele está na vestibular, porque a face vestibular ela é mais larga, normalmente é mais alta, e ela tem maiores inclinações, o que facilita encontrar uma área retentiva. Já o opositor, eu não vou botar ele numa área retentiva. Por quê? Porque ele é rígido. Algo rígido não pode entrar em uma área retentiva, senão dá problema, tá? Então, ele tem que estar numa área idealmente plana ou expulsiva, tá? Vai diminuir a largura e espessura única, vai diminuir a distal e geralmente ele é colocado na lingual palatina porque essas faces apresentam uma área retentiva reduzida, então é mais fácil desenhar o opositor. Bom, e quando é que eu indico um grampo para uma determinada situação? Quando eu tenho uma prótese, um espaço que é dente suportado, ou seja, eu tenho dente na frente e dente atrás e tem um espaço entre eles. Nesses espaços, a gente vai dar preferência para grampos de abraçamento. Isso não é regra, mas normalmente é o que se faz. Então, os grampos de abraçamento, nós temos aí um circunferencial, ó, um braço de retenção, um braço de oposição, olha o apoio aqui, isso aqui é o conector abdominal. Então, esse grampo ele é usado em molares e pré-molares. Os molares estão em letras graúdas aqui, para dizer a vocês que dentro de um planejamento, se eu puder escolher, a gente geralmente vai escolher um dente com maior volume, com maior capacidade de receber forças, que no caso seria um molar. Mas a gente pode tranquilamente fazer um circunferencial em um pré-molar também. Então, grampo indicado para molares e pré-molares de espaços dentes cortados. Circunferencial geminado são dois circunferenciais unidos pela base, pelos apoios, ó. Então, para isso, eu tenho que ter um dente na frente e um dente atrás, senão não consigo fazer o geminado. Um apoio para cada dente, partindo do apoio, porque os de abraçamento eles partem da oclusal em direção à cervical do dente, ó. Então, eu vou ter braço de retenção, braço de oposição, braço de retenção, braço de oposição, geminado aqui no meio, ó. Eu posso usar em molares e em pré-molares. Então, aqui eu tenho eles entre dois molares. E aqui eu tenho uma imagem onde eu estou usando um preparo de nicho para botar um circunferencial para o pré-molar, um circunferencial para o molar unido pelos apoios. Então, eu estou indicando aí um circunferencial geminado, sem problema. O Gillette já é um grampo mais específico. Deixa eu ver se eu boto aqui a minha caneta. Então, ele já é indicado para dentes que sofreram uma inclinação mesial, um grampo bem específico já, tá? Então, normalmente quando o dente inclina para mesial, que foi o que aconteceu aqui, né, ele inclinou, o grampo mais simples seria indicar para ele um grampo circunferencial. No planejamento, a gente sempre procura indicar o que é mais simples, porque é mais fácil para o paciente se adaptar e porque é mais fácil para o técnico confeccionar sem cometer erros. Então, aqui o ideal seria eu botar um apoio e fazer um grampo circunferencial simples. Só que a gente descobre que esses dentes inclinados, geralmente aqui, ó, não tem retenção. Então, uma forma de resolver é indicando o grampo de Gillette. O que é que esse grampo faz? Ele sai do apoio, ó, que está o apoio, ele sai do apoio em direção como se fosse um circunferencial simples, só que como não tem retenção na distal, o grampo vai e volta para onde tem retenção, que é aqui, ó. Certo? Então, o Gillette é indicado para molares inclinados. Um outro grampo também, que não é um grampo de primeira escolha, é o meio anel. Tem vários desenhos desse grampo. Então, ele tem um apoio e ele parte, ó, aqui ele é oposição. Quando ele vem na proximal, ele já vem afinando e ele chega mais fininho na vestibular. Então, vejam que é um grampo só saindo do apoio, diferente do circunferencial, que no caso, o grampo sai do apoio, um braço para ser retenção e um braço para ser oposição. Aqui eu tenho um braço só que se transforma à medida que vem vindo para vestibular. Então, ele começa opositor, vai afinando para chegar na vestibular como um retentor.
Esse grampo, ele não pode ser usado vizinho a grandes espaços, porque a mecânica dele é menos eficiente do que um grampo circunferencial simples, por exemplo. Então, por isso, ele é usado normalmente em pré-molares e espaços dentes suportados, vejam que tem dente na frente e dente atrás, e espaços pequenos, porque aí o grampo é menos exigido, tá bom? O MDL modificado é um grampo indicado para dentes anteriores. Na verdade, ele foi criado para os caninos, de preferência caninos superiores, pelo volume que esses dentes têm. É uma excelente opção para você conseguir bons resultados estéticos, mas na aula de planejamento que eu vou montar para vocês, a gente conversa melhor sobre isso. Então, ele é muito parecido com o meio anel, né? Ele tem uma parte do apoio, aí ele, por lingual, ele é opositor. À medida que ele entra na proximal, ele já vem afinando para ir ganhando um pouco de flexibilidade, e na vestibular ele chega bem mais fininho, já sendo flexível para poder ultrapassar aquela área de maior convergência dos dentes. Então, o MDL modificado é indicado para dentes anteriores, em especial caninos, tá? Mas a gente consegue botar, por exemplo, no incisivo central, superior, se for o caso, né? Porque quebra, aí no caso, altera muito a questão da estética. E ele foi realmente idealizado para os caninos e, idealmente, melhor ainda se for caninos superiores. Para espaços dentro do mucoso suportados, a indicação são os grampos de ação de ponta. Existe uma explicação para isso, mas a gente fala isso depois. Então, basicamente, os grampos mais utilizados são o grampo I e o grampo em T. Eles são indicados para dentes anteriores e premolares, tá? O grampo em I, esses grampos de ação de ponta, eles saem da cela, ó, vão por baixo em direção ao dente e só vão tocar aqui na pontinha, ó, no finalzinho. Por isso a gente diz ação de ponta. Esse é o grampo I e esse aqui é o grampo em T, que abre uma ponta para um lado, uma ponta por outro, lembrando uma estrutura em T, tá? Me chamam de Y, enfim. O grampo em T. Esses são os mais utilizados. Então, tanto em dentes anteriores quanto em premolares, conforme a gente já falou. Além disso, tem um grampo 7 ou meio T, que é o formato do grampo em T, só que a gente corta essa pontinha que vai para a mesial. Então, fica o formato de um grampo de um 7, né? Ou também chamado de um meio T, que também é utilizado tanto em dentes anteriores quanto em premolares, sem problema nenhum. Então, gente, de uma forma geral, a gente tem uma classe aqui de Kennedy, que no caso é a classe 2, né? Modificação 1. Esse espaço aqui da modificação é um espaço dente suportado. Então, se é um espaço dente suportado, eu vou pensar para cá em grampos de abraçamento. Então, ó, apoio, e vou trabalhar aqui um circunferencial simples. Retenção, opositor e aqui o conector menor, né? Vai ficar a cela aqui. O canino, ó, também tá é um espaço dente suportado. Então, qual é o grampo? O MDL modificado. Então, eu boto um apoio e faço o grampo MDL modificado, certo? Desse outro lado, eu tenho o canino e tenho o espaço, eu não tenho mais dente. Então, espaço dentro mucoso suportado. E a indicação é um grampo de ação de ponta. Então, a gente vai trabalhar aqui a cela e da cela vai sair o grampo em direção ao dente, tá? Só que todo grampo de retenção tem que ter um opositor. Nesses aqui, opositor, aqui é o opositor que vai se transformando em retenção. Aqui eu tenho que botar apoio e um braço de oposição, porque eu tenho, conector menor, porque eu tenho aqui, ó, ação de ponta. Lembra que eu disse que o ação de ponta não abraça também o dente? Então, a gente usa uma forma de compensar essa reciprocidade horizontal que está um pouquinho deficiente no grampo de ação de ponta. Aí a gente ocupa proximal, ó, uma placa proximal. Mas aí, uma outra aula eu explico isso bem certinho para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente sempre responde, tá bom? Até breve.